Fluminense viajou com o time completo para jogar contra o Inter lá no Beira-Rio, mas vão ter 4 mudanças no time titular, né? Afinal, temos uma sequência importante para a temporada, então vão ter jogadores poupados, mas também vamos ter reforços que estavam fora do time, que podem estar voltando. E tem jogador aí que está brigando pela vaga de titular, principalmente na defesa, que pode estar jogando nesse jogo, hein? E vai brigar pela vaga dele para não sair mais do time. Fala tu, Fernando. É isso, né, Rodrigão? Agora que o bicho pegou, chegou na fase decisiva do ano aí, todo mundo apareceu, né? 28 aí jogadores foram para o Rio Grande do Sul e de lá devem ir para a Argentina. Agora, antes de falar desse jogo com o Inter, eu queria falar desse jogo contra o Rivadavia, hein? Porque já estão surgindo na internet rumores de que se o Zubeldia não conseguir o resultado ali, é o fim da linha para o treinador, hein? A informação é do Paulo Brito, ex-repórter do Netflu, um cara muito polêmico ali no meio da torcida do Fluminense. Muita gente diz que ele torce contra, torce a favor. O que importa para mim não é o jornalista, é a informação. E a informação pode parecer verdade mesmo, porque no último jogo, aquela coletiva do Zubeldia, a gente estava até discutindo aqui em off, Rodrigão, coisa muito estranha. Eu achei que ele teve a soberba de quem sabia que o jogo era decisivo e que ia ter que funcionar o time. E você teve outra visão, achou até que era ele cagado ali, né, sem ter como explicar. Para mim, rolou um pacto e eu acho que o time vai jogar a vida na quarta-feira. Torcedor, já vai deixando o like aí que nós vamos trazer todas essas informações para você sobre o time titular contra o Inter, sobre a situação do Beldia. Então vai se inscrevendo no canal aí, aqui você se informa de Fluminense. Sou o Rodrigo, tô com meu parceiro Fernando. Cara, sobre o Zubeldia, faz bastante sentido ele chegar na coletiva e falar aquilo ali, né? Não, nós vamos classificar. Porque se ele falasse o contrário, era para já demitir logo ali. Voltou pro vestiário e já tá lá, ó, tá demitido, irmão. Então ele tinha que falar, entendeu? Então, mas ele tá realmente pressionado, cara. Apesar de estar bem no Brasileiro, na Libertadores só temos um ponto num grupo que era, assim, acessível, independente dele negar que era acessível, falar que quem acha que é acessível é porque não entende de bola, mas o Fluminense precisa vencer os 3 próximos jogos, né? Ainda dá para classificar se tiver pelo menos um empate contra o Rivadavia, mas os 2 jogos em casa nós temos que ganhar de qualquer jeito. E eu acredito que ele possa sim ser demitido, mas não é o que eu sou a favor de fazer. Afinal, a campanha no Brasileirão também é importante. Ah, sem dúvida, né? Eu acho que a Libertadores é o carro-chefe do ano. Ele ir mal na Libertadores, ele tá quebrando o ano dele, né? Mas eu não acho que o trabalho é de cenário de terra arrasada. Eu acho que é o Zubeldia ter as convicções dele ali melhor definidas, porque ele entra no jogo com o moleque, depois ele tira o moleque, depois ele surge com o jogador, depois ele some com o jogador, e depois ele estreia um Milan contra o Operário, depois o Milan some de novo. Então, assim, é enrolado. O Zubeldia precisa ter mais, como é que eu posso dizer? Ter mais congruência, né? Precisa ter mais ali congruência no pensamento dele. E acho que agora acabou a brincadeira. Então eu acho que agora, para esse jogo de quarta-feira, eu tô com uma expectativa muito grande. Porque esse jogo de quarta-feira é ou vai ou racha. E se rachar, meu irmão, aí beleza. E se for eliminado a Libertadores nesse grupo, que era o mais fácil dos brasileiros, eu concordo que deveria ser o final da linha. Até para o treinador chegar, conhecer o elenco e na parada para a Copa do Mundo poder desenvolver o trabalho. Porque a gente já viu qual é o teto do trabalho do Zubeldia, e não é o suficiente para mim. Eu espero algo mais. Eu espero mais do que uma semifinal de Copa do Brasil, eu espero mais do que um quinto lugar de brasileiro, estamos no terceiro atualmente, mas assim, eu espero mais do que isso. Se o Zubeldia não pudesse ser esse cara, valeu, Zubeldia, um abraço. Nesse momento, ele tá nitidamente perdido, não tem, eu acho que ninguém da torcida que tá meio que, tipo assim, 50-50. Tá todo mundo vendo que ele tá no momento meio que perdido mesmo, as respostas dele, o jeito que ele tem falando na coletiva, mas ele nem ninguém tava esperando as baixas, né, que foi do Lúcio Acosta e do Martinelli, que eram os principais jogadores do time. Então eu entendo o Fluminense estar em baixa no momento, mas esses jogadores voltando, eu acho que tem tudo para voltar o Fluminense a jogar aquele futebol bom que a gente estava vendo. E é uma boa notícia que a gente vai dar agora pro torcedor, que o Lúcio pelo menos viajou para Porto Alegre com o time, né? Ele não deve ser relacionado contra o Internacional, mas provavelmente ele vai ter minutos contra o Rivadavia, que é para mim o jogo mais importante até agora na Libertadores, que é na casa deles, vai ser dificílimo e a gente precisa de pelo menos um empate para estar ali respirando. Exatamente, né? O jogo do ano até agora, para mim. Porque se perder esse jogo aí, acabou a Libertadores. Vai pensar em Libertadores 2027, tem que classificar no brasileiro. Então, assim, é o jogo mais importante do ano, você tem que ter o teu melhor jogador, que é o Lúcio. A questão para mim, Rodrigão, isso aí voltando no ponto anterior, é que assim, quando o Lúcio cai, você tem o Savarino para ser o reserva dele. Por que ele tentou tanto o Ganso? Por que ele tentou o Alisson de volante? Por que ele tentou tanta coisa de tentar o Savarino? O Martinelli lesionou. Por que ele tentou tanta coisa ao invés de tentar montar um time ali? Então, assim, o problema do Zubeldia para mim tem sido inventar demais. E acabou a margem para inventar. Se inventar contra o Rivadavia, vai ficar feio. Então, assim, o Martinelli não joga, o Bernal está suspenso, vai jogar com o Otávio. Não pode inventar, não pode se dar o luxo. O Fluminense tem que jogar sério e conseguir o resultado.
e a gente espera que isso vire a chave, porque eu não acho que o elenco, por exemplo, abandonou o Zubeldia, não. Eu não acho que, tipo, jogadores estão de sacanagem. Eu acho que Pelo os caras contrário. estão sem resposta, Rodrigão. Os caras, você matou a charada. Os caras estão sem resposta, estão tentando, só que eles estão tentando a mesma coisa sempre. Tem que tentar alguma coisa diferente para ver se muda. Falando aí no jogo contra o Internacional, cara, o Inter tá aí, é o último, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Lá na casa dele, o Fluminense tem se dado bem ultimamente e a gente tá confiante pra esse jogo, né, cara? Precisamos dos 3 pontos no Brasileirão também, não dá pra abandonar o Brasileirão, independente do que tá acontecendo na Libertadores. Mas, cara, o seguinte, é bem provável que alguns jogadores reservas tenham espaço nesse jogo, porque nós precisamos poupar, cara. Na Libertadores precisa estar todo mundo 100%. Os melhores. Os melhores têm que estar 100% para jogar contra o Rivadavia. Então nós teremos mudanças, né? Principalmente ali na defesa. Começando aí com Samuel Xavier, que deve ser. O Guga deve ser poupado, então o Samuel deve jogar contra o Inter. E na defesa, Julian Milan voltando ao time, né, Fernando? Exatamente, né? Você vê assim, eu vejo esse jogo contra o Inter muito parecido com o jogo contra o Curitiba, tá? Não é para abandonar o jogo, você precisa pontuar. Nós pontuamos contra o Curitiba, até precisava de uma sorte melhor, teve um gol mal anulado ali, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas o que acontece? O Fluminense vai fazer esse jogo com o Inter, tipo o jogo contra o Curitiba. Não é um jogo mais importante da semana, porque tem o outro seguinte que é mais importante, que é o da Libertadores, mas também não pode abandonar, não pode entrar com o pezinho assim, se perder tá tudo bem. Não, tem que pontuar para o Fluminense manter a campanha forte no Brasileiro. Mas concordo contigo, o jogo da semana é o jogo de quarta-feira e é o jogo que, se perder, acabou o semestre. Então, assim, o Fluminense vai jogar contra o Inter com um time mexido para poder descansar os cobras para quarta-feira fazer uma grande partida, né? E eu acho engraçado isso, que a gente vê a zaga reserva jogando e a zaga titular e a gente acha a zaga reserva melhor do que a titular. Vai jogar o Milan de novo, vai jogar o Milan com o Gêmeos. Você vai virar e falar assim: por que esses caras são reserva do Ignacio do Freitas? Não sei, tricolor. Zubeldia deve saber. Cara, se eu te falar que eu não tô preocupado com esse jogo, eu vou estar sendo mentiroso aqui. Porque a gente precisava de resultado contra o Curitiba, a gente precisava ganhar do Rivadavia no Maracanã, do Laguaira na Venezuela, nós tomamos pressão contra a Chapecoense, então amanhã é contra o Internacional, que tá lá embaixo mesmo, tá lá no fim da tabela, e nós vamos com algumas reservas. E aí, é complicada essa situação, né, cara? O Não, Fluminense tem então, que não levar a pode entrar com o sério. pezinho. Não pode entrar com Não o pezinho, pode. porque eu vou te falar, Rodrigão, o Fluminense desfalcado é tão bom ou melhor do que esse Internacional. Porque esse Internacional ele não tá na beira da zona de rebaixamento à toa. O time dos caras é fraco mesmo. Agora, não adianta querer chegar lá e achar, não, o nosso reserva é melhor por causa disso a gente vai ganhar. Porque o nosso reserva era melhor do que o Curitiba e a gente, porra, suou sangue pra conseguir um empate ali com o John Kennedy. Então, assim, não tem jogo ganho na véspera. Tem que entrar com o que tiver de melhor disponível, óbvio. Vai poupar o Guga, vai poupar o Freitas, vai poupar mais algum jogador? Beleza. Mas quem entrar tem que entrar com sangue nos olhos. É o jogo da vida. Porque senão você ficaria assim, não, perdeu no domingo porque quarta-feira que era o importante. Aí perde domingo, perde quarta e aí volta para aquela espiral negativa toda que a gente já viu. Torcedor, já falei duas mudanças, vou falar as outras duas agora, que é do meio para frente, né? Vou só lembrar vocês mais uma vez aqui de deixar o like se ainda não deixaram. Contribui aqui com o canal que a gente está querendo crescer. Estamos querendo chegar a 11 mil inscritos agora. Segue a gente no Instagram que está aí embaixo também, se inscreve no canal. E o seguinte, Fernandão, a escalação que era para ter ido contra o Bolívar, talvez seja colocada nesse jogo, que é a volta do Alisson ali pro meio-campo, né? Deixar essa formação com o meio-campo mais preenchido ali, para não ficar aquele espaço que ficou contra o Bolívar e a gente teve que ficar correndo atrás dos caras, né? O jogo inteiro. Com certeza, pô. E no meio-campo é onde o jogo rola, né? Se você ficar assistindo ali, tem que ficar correndo atrás, você desgasta muito mais, né, Rodrigão? É muito mais desgastante tu correr sem a bola do que com a bola. Que quem corre a bola, você só troca os passos. Marcar, ter que correr atrás, meu irmão, os caras fazem roda de bobo. Então, assim, acho que essa ideia aí, a escalação que tem surgido aí, né? Que a gente vai ver, que é provável ainda, torcedor. Segura, que amanhã, cedinho, aqui no canal sempre tem. Por isso que o Rodrigão fala pra vocês se inscreverem para não perder nada, que aqui tem vídeo sobre tudo. E, cara, acho que o Fluminense tem que ir com o melhor disponível e tem que ir com o meio campo preenchido justamente para não passar perrengue contra o Internacional. E aí no contra-ataque, ou aí numa tranquilidade, porque esse jogo vale muito mais para eles do que para nós. Porque o Inter que está na beira do rebaixamento, o Inter que está jogando em casa, eles que têm que fazer o resultado. Então o Fluminense joga ali na tranquilidade, deixa o Inter se desesperar, que a gente ainda sai de lá com 3 pontinhos, hein, Rodrigão? Hoje tá tendo treino, né? Tá tendo treino agora no momento, porque ontem não teve, não é, Fernando? E Sim. agora temos uma boa notícia também pro torcedor, que é a volta do Nonato, que tem treinado com o time, treinou hoje normalmente e pode ter minutos contra o Inter também. E vão surgindo aquelas opções que faltavam para meias mesmo de criação ali, para começar talvez uma nova formação pós a chegada do Hulk, que também já está fechado com o Fluminense. Se tiver um 4-4-2, vai cair Serna, vai cair Canóbio possivelmente, mas nós temos Lúcio voltando,
nós temos aí o Nonato voltando. Então, as opções que a gente precisava para conseguir fazer que essa formação seja possível, está começando a voltar agora, né? Então, o Nonato já É, pode ter alguns minutos contra o Inter. exatamente, né? A força do elenco. A gente fala tanto do elenco do Fluminense, não adianta nada se tiver todo mundo quebrado, né? O Filé, gênio, gênio da fisioterapia, deixou todo mundo apto. Não sei quanto tempo, mas a gente volta a ter o Nonato, que é um cara que no meio-campo ajuda. No Mundial de Clubes, rapaziada, pessoal, lembra do Nonato ali na Copa do Mundo de Clubes, queixando de terceiro homem de meio-campo ali, como é que ele ajudou. Agora tem até o Alisson para fazer essa dupla com ele. Então, assim, o Fluminense tem peças, rapaziada. É o Zubeldia quebrar a cabeça ali, montar o melhor Fluminense disponível, que a gente continua forte brigando em todas as competições. Claro que nesse jogo do domingo, a gente vai mais devagar, mais tranquilinho, porque o grande jogo é quarta. Então, se o Nonato, se o Lute não entrarem, não forem nem relacionados, eu compreendo. Mas para quarta-feira, eu quero toda a tropa do Flu em campo no banco de reserva. Só para falar aqui, ó, para meias agora ali, que podem fazer a meia, nós temos Lúcio, Nonato, Alisson, Ganso e Savarino. Então nós temos várias opções para aquela posição ali, né? O 4-4-2 está amadurecendo, rapaziada. E o seguinte, para a volta, no ataque ali, no centroavante, nós teremos John Kennedy, que para mim deveria ser o titular mesmo do Fluminense, inclusive contra o Rivadavia. Eu já tô meio que bolado já com o Castilho, tem perdido muito gol, tem deixado de finalizar, tem se embolado com a bola, e o John Kennedy vai receber mais uma chance agora, né? Ele vem sendo reserva, vem sendo poupado, vem entrando só no segundo tempo e vem decidindo, e ele vai ter mais uma partida contra titular agora contra o Internacional. Ah, muito importante, cara, porque o John Kennedy é como que você falou, ele tem entrado e tem correspondido, né? Eu acho que ele não tem a presença diária do que a mesma presença diária do Castilho. O Castilho é um jogador que na área é muito mais perigoso do que o John Kennedy. Só que o Castilho, se você anular ele na área, acabou. O John Kennedy não. O John Kennedy sai da área, o John Kennedy faz o facão, o John Kennedy corre, o John Kennedy dribla. Às vezes dribla até demais, a gente reclama que ele não chuta. Então, assim, é para soltar o John Kennedy. E nesse formato de jogo, com o Inter pressionado, com o Inter precisando do resultado, o Fluminense tem um cara ali mais móvel para contra-ataque ali, para uma possível correria, pegar o time dos caras ali, né? Cobertor curto do Inter, é melhor do que o Castilho, porque o Castilho é uma boa referência. Mas se você não tiver a bola, o Castilho assiste o jogo. Ele parece até, entendeu? Aquelas torres de aeroporto, fica só assistindo os aviões descer e subir sem se mexer. Torcedor, queremos saber a opinião de vocês, hein, sobre essas mudanças, sobre o Zubeldia, cai, não cai, se tem Libertadores, não tem. Nós queremos agora que o Fluminense ganhe contra o Inter e vá com força total contra o Rivadavia. Esse é o mais importante para a gente classificar na Libertadores também e seguir pontuando no Brasileirão. Rapaziada, deixa o like aí pra gente, clica no botão hypar também, que ajuda esse vídeo a ser entregue para todos os tricolores aí no YouTube. Se inscreve no canal e tamo junto.